Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje. Vamos mais uma vez meditar um pouquinho, estudar um pouquinho a respeito do arrebatamento da igreja. Eu sei que todos já conhecem esse texto, já viram falar, mas é bom a gente sempre ir nos detalhes para a gente não ficar envolvido com determinadas coisas que não batem, né, que não se encaixam com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos ver aqui alguns detalhes pelo seguinte. Veja bem, tem pessoas, tem escolas teológicas que pregam o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Ou seja, tem grupos que interpretam as escrituras nesse quesito do arrebatamento da igreja como o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Tem outro grupo que acontece, que diz, né, afirma que o arrebatamento da igreja acontecerá mais ou menos no meio da tribulação. E outro grupo que diz que não, nem antes e nem no meio, que vai ser depois da grande tribulação que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, nesse contexto, o que acontece? A igreja vai passar pela grande tribulação? Tem uns que dizem que vai passar pelo começo da grande tribulação e não vai passar pela a outra metade, pelo pior da grande tribulação. Tem outro grupo que diz, né, que a igreja sim passará totalmente pela grande tribulação. E nós, amados, o que nós vamos acreditar aí da cristandade que eles afirmam? Cada um desses grupos tem os seus textos bíblicos separados para tentar afirmar aquilo que eles afirmam. E nós ficamos com o quê? Vamos ficar com as Sagradas Escrituras, vamos ficar com o que está escrito, reunindo os textos e contextos e formando um todo e resolvendo o quebra-cabeça? Vamos à Bíblia então. Olha, eu fiz aqui para facilitar um pouco para nós. Eu colhi alguns textos aqui que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Ou seja, diz respeito à vinda do Senhor, à volta do Senhor, como as pessoas falam, para a igreja e para Israel, porque são povos diferentes que Deus trata de maneira diferente com cada um desses povos. Então, a volta do Senhor para a igreja é de uma maneira, para Israel é de outra maneira. Para a igreja, ainda que fala de vinda do Senhor, mas fala de arrebatamento. Para Israel, não se refere a arrebatamento, porque não é o arrebatamento que acontece. Na igreja, o Senhor vem buscar a igreja, então é arrebatar, é tirar de onde estava e levar para outro lugar. Em Israel é diferente, o Senhor desce e fica ali com Israel, permanece, não tira Israel aqui da terra. Entende? A igreja será tirada da terra. Arrebatar significa tirar, mover do lugar. Já para Israel, o Senhor vai estar presente, vai estar governando com ele. Então, vamos ver algumas diferenças para nós sair da dúvida. Nós vamos ver aqui, estão vendo aqui, que está aqui. Para a igreja, para Israel. Nós vamos ler aqui o texto para a igreja e vamos ler o texto para Israel. Nós vemos aqui para a igreja a respeito do arrebatamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, e versículo 16, enfim, do 13 ao 17, que é bom ler para entender. A volta para Israel, nós já encontramos principalmente ali em Mateus, capítulo 24, e o verso 31. Fala também em Lucas e Marcos, né? Mas pegamos uma parte aqui. Bom, vamos lá então para a igreja, como que acontece a vinda do Senhor para arrebatar a igreja, para pegar a igreja, tirar daqui e levar para o céu. Vamos lá? Porquanto o Senhor mesmo, veja, presta atenção nessas partes que estão aí em cores diferentes aqui.
estão destacados os textos, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Portanto, ele vem, né? É vinda, é volta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nota que essas partes que eu destaquei aqui em cores diferentes do branco, é para chamar a nossa atenção para esses detalhes. Também aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, veja, do arrebatamento, né? Estamos falando aqui do arrebatamento, a vinda do Senhor para a igreja. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Bom, agora veja aqui para Israel. Veja aqui, agora aqui nós pegamos aquele texto que os interessados em distorcer a palavra de Deus em benefício deles pegam para dizer que é para a igreja isso aqui. Pega o texto e vê que não é para a igreja, que é para Israel isso aqui. Então, esses sinais que aparecem aqui, amada, não são para a igreja, mas são para Israel. Capítulo 24 de Mateus é tudo para Israel. Sinais da vinda de Jesus para Israel, certo? Vamos ver aqui, em Mateus 24, no versículo 31. Eu peço que os irmãos peguem ali o capítulo 24 inteiro e vejam para ver. E ele que é em Jesus, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, é um contexto daqui, veja bem. Naquele dia, qual dia? O dia da vinda do Senhor. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Aqui também podemos ver aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado. Aqui está falando para aqui está falando para a igreja, né? Mas está falando a respeito da vinda do Senhor para Israel. Falando para a igreja, a vinda do Senhor para Israel. Pode ver como é para Israel. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus, Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Agora vamos ver as diferenças aqui desses dois textos. Você nota que aqui a vinda do Senhor para a igreja, aqui diz que o Senhor mesmo descerá do céu. Aqui em Mateus diz que ele enviará os anjos. Aqui diz que haverá ressurreição. Aqui no texto de Mateus não fala em ressurreição de mortos. Aqui fala em ser arrebatado entre nuvens. Né? Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Aqui não fala nada em ser arrebatado. Aqui diz que o encontro do Senhor acontece nos ares, ou seja, Jesus desce, a igreja, os mortos ressuscitam, os vivos serão transformados e encontram com o Senhor nos ares. A terra está aqui, o céu está aqui, né? E aqui nos ares há o encontro. Então Jesus não vem, seus pés não pisam a terra, vem até uma certa parte, até as nuvens nos ares, a igreja sobe. Jesus é como um imã que atrai, por exemplo, você pega um imã e desce ele assim, onde tiver uma porção de prego, por exemplo, qualquer metal ali, você desce o imã ali, o que acontece? Todos aqueles pregos sobem e se grudam no imã.
Assim vai acontecer no arrebatamento. Jesus vem e a igreja sobe e encontra com ele nos ares. Este é igreja. Agora veja que aqui, em Mateus, né? Então fala, enquanto aqui fala que o Senhor vai descer, aqui fala que o Senhor envia os anjos. Claro que o Senhor desce. Mas aqui, o Senhor reúne os seus escolhidos, ressuscita os mortos, transforma os que estavam vivos e o encontro se dá nos ares. Aqui, Jesus envia os anjos e os anjos é que vão reunir os seus escolhidos. E não fala que eles ressuscitaram, que estão todos vivos. Não há transformação. Então, o que acontece? Veja a diferença. No arrebatamento vem o próprio Senhor Jesus. Aqui para Israel, os anjos vêm com o Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus ressuscita mortos e arrebata a igreja para o encontro nos ares. Aqui os anjos reúnem. Aqui é só Jesus que reúne, aqui os anjos que reúnem. Aqui o encontro se dá nos ares. Aqui para Israel diz que os pés dele, do Senhor Jesus, estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Quer dizer, enquanto que no arrebatamento o Senhor vem, Jesus vem, só ele, até as nuvens, arrebata a igreja num momento, no abrir piscar de olhos, aqui o Senhor vem e envia seus anjos para reunir os escolhidos vivos, que não têm ressurreição aqui, vivos, e o Senhor Jesus está presencialmente. Aqui no arrebatamento, o Senhor Jesus não vai estar presencialmente na terra, vai estar no ar. Aqui os pés dele vão estar no Monte Sião, em Jerusalém. Nota a diferença? Aqui diz que é no momento, no abrir e fechar de olhos, aqui o Senhor fica. Ele fica aqui, implanta o milênio aqui e começa a exercer justiça. Tem no Salmo, se não me engano, é Salmo 101, verso 8, se não me engano, que diz que haverá justiça toda manhã, será feita justiça toda manhã. Quer dizer, a impiedade, o pecado, tudo aquelas coisas que hoje nós sofremos com eles, o Senhor Jesus vai eliminar tudo. Os salmos, tem salmo que diz que naquele dia as pessoas vão olhar para o ímpio e procurar, onde é que está o ímpio? Acabou, sumiu. Vai ter execução, amados. Eu não sei se é forca, decapitação, que sei que o ímpio vai, como diz o ditado, vai para o beleléu todo, vai ser limpo. O Senhor Jesus vai limpar a cidade de Deus do ímpio, vai desaparecer o ímpio aqui. E então, depois vem então a paz total, depois que tiver tudo limpo, tudo purificado, então Deus vai criar novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde o ímpio, a impiedade acaba, não tem mais nada. Mas você nota como é diferente? Agora aqui vamos ver outros detalhes aqui. No livro de João, aqui o que nós estamos falando? Tem muita gente que contesta aquela parte, não existe arrebatamento secreto, silencioso, porque a Bíblia diz que todo olho verá. E a Bíblia diz que todo olho verá. Só que as pessoas que falam dessa maneira, eles não entendem que arrebatamento é uma coisa e que a volta de Jesus para Israel é outra. Vamos ver aqui como que é. Vemos que o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos. Que aqui o Senhor Jesus vai permanecer durante 1000 anos aqui, pelo menos, com a nação de Israel e o restante das nações que sobrarem. Porque vai existir guerra, vai existir... Enfim, a terra vai ser limpa do ímpio, o ímpio vai desaparecer. Então, o que sobrarem aqui vão viver nessa terra junto com a nação de Israel. Certo? Agora aqui em João capítulo 14, versículo 19, é que o Senhor Jesus diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
O que significa aquilo? Aquelas pessoas que dizem que a volta de Jesus, todo olho virá, sim, para Israel, todo olho virá. Para a igreja, apenas os salvos vão ver. O próprio Jesus. Veja bem, escrito que o próprio Jesus que determinou assim, o mundo não me verá mais. Quer dizer, quando Jesus expirou, Jesus foi sepultado, o mundo não viu mais Jesus. Os discípulos, os dedos, naquela época viram ele. Ele se apresentou para os apóstolos, para os 12. Ele se apresentou ressuscitado primeiro para Maria Madalena, depois para Pedro e João. E ali foi se apresentando e chegou e culminou com ele se apresentando para mais de 500 irmãos de uma vez só. Testemunhas é o que não faltou para a ressurreição do Senhor Jesus. Mas quem que viu o Senhor Jesus? Só o salvo. O mundo não ia ver mais. Veja bem, aqui está escrito no livro de Lucas, ó. O Senhor Jesus falou, Lucas 13:95. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Para quem que Jesus está falando? Para os judeus. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, a nação de Israel e o resto do mundo não ia mais ver o Senhor Jesus até a volta dele lá para Israel, quando os pés dele vão estar lá no Monte das Oliveiras, no Monte Sião. Agora, então, cai por terra essa teoria que dizem que o arrebatamento não é secreto. O arrebatamento é secreto, sim. O arrebatamento é só para os salvos ver. Os que não são salvos, amado, ninguém vai ver acontecer o arrebatamento. Vão ver só daí a volta do Senhor Jesus como juiz, para julgar as nações e fazer limpeza no terra. Então nós vimos isso aqui, né? Agora vamos ver mais um detalhe aqui, ó. O mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Aqui, não mais me vereis, até que venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, como o mundo não viria, o arrebatamento aconteceu só para os salvos. Agora aqui para Israel. Veja bem, aqui o arrebatamento aconteceu para os salvos. Aqui para Israel, veja o que acontece. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Veja o contraste, não mais me vereis. Aqui todo olho verá. Aqui está falando da volta de Jesus, arrebatamento, está falando que ele vem até as nuvens, e que ninguém ia ver ele a não ser os dele. Veja bem, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Os salvos vão, que estiverem mortos, vão ressuscitar no arrebatamento, os que estiverem vivos vão ter o corpo transformado e vão ver Jesus em pessoa. Começa a outra vida lá na frente. Enquanto que o restante, judeus, a nação de Israel, aqueles, enfim, que não fazem parte da igreja, que ficarem aqui por arrebatamento, vão ver o Senhor Jesus. E não vai ser aqui os santos, vai ser todas as tribos da terra. Todo olho virá. Então, quando eu falo que todo olho virá, está certo, todo olho virá, mas não vai ser no arrebatamento. Percebe? Prosseguindo aqui, aí. O que mais aqui? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus, aqui, veja bem, aqui é a igreja, aqui é Israel. Volta do Senhor Jesus para a igreja e para Israel. Porque Deus não nos destinou para a ira. A igreja, Deus não destinou a igreja para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, veja bem, carta escrita para a igreja de Tessalônica. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificada pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, aqui está dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação.
Porque a partir da grande tribulação começa o juízo de Deus, começa a ira de Deus ser derramada sobre os que ficarem aqui depois do arrebatamento. Podem notar isso na Bíblia. Agora, para Israel, como que é? Mateus 24:9. Veja que a gente pegou aqui para Israel só o livro de Mateus. Pegou só o livro de Mateus. Tem outros, mas a gente pegou só o livro de Mateus, é suficiente para entender. Então sereis atribulados, que está falando da grande tribulação. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem que são esses aqui? Esses aqui, amados, são os judeus que vão se converter quando o Senhor Jesus voltar, vão se converter e vão pregar o Evangelho. Estes sim são santos e vão passar pela grande tribulação. Vão sofrer, veja bem, e vos matarão. Este povo aqui, o judeu aqui, que vão pregar o Evangelho para a conversão dos judeus, né? Veja aqui que o próprio Jesus falou aqui, ó. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, em verdade vos digo que não mais verei, até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Isto é, depois da grande tribulação, ou seja, durante a grande tribulação, vai ser pregado o Evangelho, e esses que pregaram o Evangelho, então vão passar por esse sofrimento aqui. Mas a igreja amada, ela já foi arrebatada. Quando estiver acontecendo a grande tribulação, a igreja foi arrebatada. Ela está no céu com o Senhor Jesus. Aqui está a promessa. Porque Deus não destinou a igreja para a ira. Aqui Romanos, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seriam por ele salvos da ira. E tem mais ainda um texto lá em Apocalipse capítulo 2, eu não lembro bem, mas parece-me que ali a carta à igreja de Filadélfia, que o Senhor Jesus promete de livrar da ira vindoura ou futura, a tentação que vem sobre toda a terra. Grande tribulação, gente, está dizendo que livra a sua igreja de tudo isso. Ok? Uma vez colocado, amados, aqui esses textos, se nós pegássemos esses textos aqui, não tem como dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, não tem como dizer que arrebatamento e a volta do Senhor Jesus para Israel é a mesma coisa. Mas infelizmente, amado, a cristandade está dessa maneira. Está dividida, uns diz é pau, outro diz é pedra, um diz é preto, diz é branco, e assim vai, e está nessa confusão. E com isso, sabe o que acontece? As pessoas estão desistindo de crer nas Sagradas Escrituras, de crer no Evangelho, estão desistindo de crer na pregação. Lá dentro das denominações das igrejas da cristandade, amados, tem pessoas salvas lá dentro, tem pessoas que pregam o Evangelho lá dentro, com temor de Deus, pela ação do Espírito Santo. Mas essa pessoa, o pessoal não quer muito ouvir, não está muito disposto a escutar. Estão mais dispostos a escutar aquilo que eles gostam, aqueles que querem ouvir aquilo que eleva ao ego da pessoa lá em cima. Lamentavelmente assim. Então, muitas pessoas ficam nessa dúvida. Principalmente, amados, os sinceros com Deus, eles ficam naquela dúvida. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, onde que eu vou? Não diz que é do jeito, diz que é de outro. Amado, fica difícil até porque a gente que busca a verdade do Senhor para trazer para vocês, como no meu caso eu não pertenço a nenhuma denominação, eu não tenho interesse nenhum em puxar para este lado ou para aquele. O meu interesse é trazer para vocês a verdade que está escrita, porque eu não. Para que eu ia puxar para esta ou para aquela denominação? Ao passo que aqueles que estão lá comprometidos com as denominações, eles têm de levar para o lado da denominação, não esteja certo ou esteja errado. Porque senão eles vão ter de fazer uma escolha
ou permanece na denominação fazendo o que a denominação determina, ou para fazer o que Deus determina, acaba tendo de sair da denominação. É complicado. Então, amados, se a gente vai se informar com quem? Vai se informar com quem? Uma denominação diz que é um jeito, outro diz que é outro. Você fala com o pastor é assim, fala com outro pastor é assado. É uma confusão tremenda. Agora, eu, amados, não estou comprometido com nenhuma denominação. O meu compromisso é com o Senhor. Amados, eu tenho essa esperança desse particular meu de estar com o Senhor. Então, o que eu quero, amados, o meu interesse é fazer o que o Senhor quer que seja feito. E não procurar interesse das pessoas, procurar encher. O meu canal no YouTube é um dos mais pequenininhos que tem. O meu site é dos mais pequenininhos que tem. Não tem não tá lá em cima. Mas isso para mim pouco interessa. Aquele pouco que tem, a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia deles, que não caiam nas besteiras dos erros. Testemunho da cristandade. Certo? Terminamos por aqui. Eu creio que ficou bem esclarecido aqui. Agora cabe a amados, cada um dos que verem este vídeo, sabe o que faz, né? Ora, peça orientação ao Senhor. Se tem dúvida, confira mais. Agora que eu vou dizer, amados, você vai se aconselhar com um religioso da denominação, pode ter certeza que ele vai dizer que a igreja dele que é certa. Ele não vai dizer que a igreja do outro lá é certa. Certo? Então, minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês, minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, pela minha família também. Fiquem todos com Deus e, se for do agrado do Senhor, haveremos de nos ver no próximo vídeo. Até o próximo, então.